passo a palavra com muito prazer ao nosso irmão Antônio Carlos Jorge, que vai refletir conosco sobre dor e amor, veículos para a regeneração. E após o Antônio Carlos Jorge, teremos 30 minutos de perguntas e respostas que as pessoas podem colocar sua manifestação ou sua pergunta aí pelo chat, pelo bate-papo, seja aqui no Zoom ou lá no YouTube. Antônio Carlos Jorge, muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Esse dia aqui ensolarado, com muito calor, 38 graus, e fica um abraço caloroso também de 38 graus a todos, né? Eu pediria para Sandra compartilhar um texto. Eu, na realidade, eu preparei um texto que contém minhas reflexões sobre essa questão, e mesmo que nós estamos em Mercúrio retrógrado, as coisas nem saem dentro do tempo definido como a gente imagina, né? Então, eu pediria para ampliar o texto. Isso. Esse texto está no meu blog, que está exibido no caminho aí para quem quiser eventualmente ler com calma, né? Então, a reflexão é relacionada ao amor e dor como veículos para a regeneração. Dante, nas últimas linhas da Divina Comédia, após ele ter a visão de Deus, descreve que ele não é apenas uma imagem ofuscante de luz gloriosa, mas, acima de tudo, é o amor que move o sol e as outras estrelas. Ou seja, todo o universo foi criado por um ato de amor, entendendo-se por universo não só a formação dos estelares, mas também a própria vida que pulsa em toda parte. Sandra, eu pediria para você isso. Obrigado. Então, somos filhos do amor de Deus, feito à sua imagem e semelhança em termos de princípios e essência, e não em forma que são múltiplas em manifestação. É também por ato de amor que nós nos procriamos como imitadores de Deus, pois a maior expressão criativa é a geração dos nossos filhos. Então, portanto, somos todos filhos do amor, na criação e na geração, do amor de Deus e do amor de nossos antepassados. Pais, avós, bisavós, tetravós, tataravós, de maneira que, se considerarmos um período de 300 anos, que não é muito tempo, foram necessários que tivéssemos mais de 16 mil antepassados, considerando gerações de 20 anos. Então, vejam a quantidade de pessoas envolvidas em amor para que nós estivéssemos aqui. Quer dizer, isto é o ato de gerar, que vem de Gênese, que significa geração, sucessão dos seres, origem. Daí a necessidade da reverência da tradição e de mantermos acesa a honra dos nossos antepassados. Assim, regenerar ou regeneração significa restabelecer o que foi destruído. Reforma moral, dar nova existência, renascer, despertar, como já foi mencionado nas falas anteriores. Então, boa parte da humanidade não tem essa percepção e crê que não está conectada com absolutamente nada, né? Então, nesse caso, o ato de gerar transforma-se em degeneração, entrando em declínio pela negação e distanciamento da sua própria origem. É o que nós percebemos na vida hedônica, que boa parte da humanidade está atualmente mergulhada. Ora, somente se regenera aquilo que está degenerado. Então, eu penso que a degeneração é o fruto de um problema cognitivo, que é gerado quando nós nascemos, né? Porque esquecemos da nossa origem e nada sabemos conscientemente de nosso verdadeiro eu. Então,
como eu havia dito, isso é intensificado no mundo atual, né? Que está calcado na materialidade do ter, do estar, em detrimento do verdadeiro ser. E é aí que surgem os nossos problemas. Quer dizer, quando nós nascemos, o átomo causal, ele fica obscurecido, né? E nós somos mergulhados na matéria da personalidade e perdemos, aparentemente, essa conexão. Então, aquilo que foi fruto original do amor, por perda dessa conexão, cai numa condição de dor. Então, somos gerados pelo amor, mas numa condição de dor. Então, vivemos na dor, conforme o próprio Senhor Buda nos ensinou quando discorreu sobre as 4 nobres verdades e a origem do sofrimento, isso na sua primeiro discurso, né, em Sarnath. E esse sofrimento que tem a raiz na relação do apego que desenvolvemos com coisas e pessoas, principalmente no mundo atual, com coisas, né? Como consequência das nobres verdades, ele apresenta o caminho óptico que fixa o primeiro passo é a reta visão, ou seja, o próprio discernimento. Então, sendo necessário para que tenhamos a real medida das coisas. Então, diante desse descompasso em que todos estão submetidos, né, que é o do esquecimento, e por não enxergarmos essa realidade, é comum que as pessoas fazerem determinadas indagações, né, frutos da mente superficial, cognitiva, que racionaliza. Então, é comum as pessoas não despertas minimamente para essa realidade da existência fazerem as seguintes perguntas. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por qual motivo ele seria colocado em um mundo repleto de conflitos e dor? Inclusive gerando uma sociedade difícil de se compreender, com tantas guerras e disputas, né? Se o homem já é puro, por qual motivo ele necessita se envolver com toda sorte de impureza? Nós, na nossa vida, somos aliciados, né, a todo momento para que tomemos caminhos mais fáceis de serem vividos, né? A evolução não pode ser feita por amor, tem e necessariamente existir a dor para que possamos nos despertar? Uma outra indagação. Eu sonho com um mundo justo e fraterno. E como posso vir a compreendê-lo se aqui vivo na crueldade imposta pelo império da justiça? Uma outra forma também de colocar essas questões racionais, né, sobre a existência humana divina é: como pode haver bondade divina na criação de um mundo de maldades? Existe Deus ou um princípio divino que determina todas as coisas? Ou estamos fadados a viver a nossa própria sorte? Então, vejamos. Somos, sim, criados na pureza da criação, mas totalmente ingênuos nas lidas com a matéria. Como uma criança que ainda não anda e aos poucos vai percebendo e experimentando o mundo com seus perigos, e por mais que nós façamos como pais a vigília de nossos filhos, eles nos escapam, principalmente na adolescência, e fogem de nossos olhos e irão experimentar por si mesmos as dores e sofrimentos para aprender a se relacionar com o seu ambiente. Sandra? Obrigado. Então, a criança, assim como nós mesmos, enquanto adultos, estaremos afastados da ação direta do pai. Por ele, pois ele nos faculta o livre-arbítrio, o pai no sentido do Deus, queira que nome seja dado, né? Fazendo-nos à mercê de suas próprias experiências, de nossas próprias experiências. Ele
pode, quando muito, apresentar à nossa volta os estímulos, não nos motivando necessariamente, pois a motivação é condição inerente ao próprio indivíduo, sendo esta uma ação pessoal. Assim, ninguém tem a capacidade de motivar o outro, podendo, quando muito, estimulá-lo, oferecendo oportunidades que nem sempre são percebidas ou que, pela nossa arrogância, as interpretamos como imposição de uma autoridade que não aceitamos, pois nos julgamos autossuficientes e donos de nós mesmos, de nosso corpo e de nossa mente. Então, a motivação depende de uma atitude interior e espiritual. Por exemplo, na alegoria da caverna de Platão, o habitante que lá vivia ao fundo da escuridão, preso a ela, somente saiu daquela condição pela sua própria motivação, o que foi despertada pelo estímulo das sombras projetadas pelas chamas da fogueira. A luz projetada fazendo com que houvesse a percepção das sombras, mas o que determinou o indivíduo a acordar foi sua motivação para o novo. Então, o acordar é uma condição individual que nos leva ao abandono da caverna e a que estamos submetidos pelos nossos condicionamentos presos a uma falsa realidade. Estímulos não faltam no dia de hoje, com todo o acesso tecnológico ao mundo do conhecimento sem limites. As pessoas e os relacionamentos são nossos estímulos. Mas até que ponto nós, como habitantes dessa caverna global que vivemos, estamos em condições de nos tornarem despertos? Distinguimos a realidade? As informações são de tal monta e complexas, havendo muitos interesses subliminares, que há necessidade do uso do discernimento para saber separar o real do irreal. Muito do que era errado virou certo, e o certo se transformou em errado. Os valores foram corrompidos, conceitos invertidos, a moral vilipendiada. Esse é o maior problema humano. As pessoas não sabem para onde ir. E aí continuam no interior da caverna, uma caverna high-tech, com Wi-Fi, cujos habitantes, embora conectados online em real time, com outras cavernas, continuam, na maioria, presos e isolados em sua cabine a não enxergar outras possibilidades de vida interior. Somos, de fato, pilotos de um veleiro da vida sem outros tripulantes, desprovidos de instrumentos, e às vezes enfrentamos condições atmosféricas adversas, sem visibilidade, mergulhados no frio congelante das noites escuras da alma, fazendo uma viagem sem rumo. Sêneca falava que o piloto que não sabe para onde ir, todos os ventos o levarão a lugar algum. Assim, torna-se necessário que tenhamos que cair como anjos para viver tudo isso e valorizar o universo que nos pertence. Temos que vir desiguais para descobrir a igualdade, e a igualdade é una. Mas não nos damos conta disso. Aí é de se compreender o medo, a solidão, a tristeza e também a morte, pois estes desafios somente são perceptíveis quando a consciência estiver limitada pela densidade do corpo físico e dos desejos. Então, como se pode saber o que é o verdadeiro amor se o mesmo não foi testado diante dos confrontos desarmônicos? Como se pode conhecer a luz se não vivermos na escuridão das trevas? A dor acompanha os nascimentos, a adaptação do organismo do bebê, na assimilação dos alimentos, o surgimento das dentições, as transformações orgânicas pelos hormônios do crescimento, o chamado das responsabilidades, o viver as ilusões, as desilusões amorosas, o enfrentar do amadurecimento, as dúvidas, os julgamentos e as escolhas, os esforços para obter conquistas e reconhecimentos, o ser colocado em desalento pelas perdas, os distanciamentos, as doenças, a decrepitude e, finalmente, a própria morte e a dissolução da personalidade. A dor integra a vida e temos que aprender a conviver com ela.
pois ela é a nossa parceira de todas as horas. Se ela existe, eu anuncio a que façamos os ajustes necessários para a nossa transformação. É pela dor que seremos desafiados. Os desafios são impostos sem que existam necessariamente padrões, tanto quanto de natureza como de intensidade na carga colocada sobre os nossos ombros. Não existe uma carga mais pesada do que outra, pois somente quem as carrega sente o seu peso. E não pode ser de outra maneira, pois somos todos diferentes, enquanto projetados no mundo das formas. Alguns têm muito, outros nada, sendo testados na riqueza e outros na pobreza. Uns na condição de mando e outros na condição de posição, de humildes serviçais, alguns dotados de beleza e outros de feiura, uns alegres, outros tristes, saudáveis e outros doentes. Queiramos ou não, todos nós somos escritores, mesmo não sabendo por hora o que estamos a fazer de nossa vida. Então, lembrando que tudo o que se passa com cada um de nós foi escrito por nós mesmos, né? Aqui, cada um é o autor da sua própria história. Sandra, obrigado. Somos escritores de um grande livro com centenas de capítulos, sendo esse o livro de nossa vida enquanto almas humanas, desde a nossa vinda pela primeira vez por essas paragens, até o último capítulo do dia da nossa existência. Cada capítulo é uma vida, sendo que é uma sucessão de narrativas, embora quem as escreva não lembre exatamente de como terminou o capítulo anterior. Muitos capítulos podem ser autoabortados pelo desejo de fuga diante dos duros desafios que foram colocados, considerando-se insuportáveis de serem encarados. Cada linha de um capítulo é um ano de nossas vidas, havendo capítulos com apenas algumas letras ou palavras, e nada mais, e outros que narram com riqueza de ações que, independentemente de terem sido virtuosas ou não, serviram para que, aos poucos, fossem agregados mais sabedorias nessa grande obra que é a nossa jornada. E todos os livros narram trajetórias de evolução, umas mais céleres e outras não, mas todas, no geral, fadadas a um final de glória e iluminação pessoal. Aqui eu gostaria de destacar que a iluminação, ela é pessoal, a salvação, sim, coletiva. Buda se iluminou por ele próprio. É óbvio que, na condição de Bodhisattva, ele continua na sua missão de despertar os outros, mas lembramos que tem os arates que fazem a opção pela evolução nos planos superiores. O plano da evolução é calcado no princípio da lógica que estrutura a vida para que ela se desenvolva dentro da mais absoluta justiça, sendo o karma e a reencarnação os agentes que levam ao equilíbrio e à harmonia. Aquele capítulo abortado pelo escritor por não ter tolerado a dureza de suas provas, provavelmente terá que ser reescrito tantas vezes até que ele assimile o aprendizado. As diferenças, por mais injustas que possam parecer, são necessárias, pois elas se constituem no grande campo do exercício das provas individuais, e nada pode ser feito para que haja um tratamento uniforme, pois dentro da grande caminhada, cada um somente pode ser testado nos desafios segundo suas próprias necessidades. E para ser testado diante de suas necessidades, são facultadas as escolhas segundo o livre-arbítrio da pessoa. O livre-arbítrio existe de fato, mas está circunscrito às ações que gerarão o karma futuro, não havendo ação sobre o karma acumulado, pois esse se manifestará em karma maduro, que é a porção que nos cabe para ser resgatado por uma vida, né? Independente de qualquer ação presente. Karma maduro, esse nada pode ser feito. Quando muito, podemos fazer com que as consequências
desse karma maduro possam ser atenuadas pela compreensão e aceitação, e assim os efeitos poderão estar a serviço do processo de amadurecimento, ainda que seja revestido de dor. Ou seja, se não altera a dor, e sim a compreensão da dor. Aqui eu faço uma digressão, fazendo a citação do livrinho Aos Pés do Mestre, quando o mestre fala, aceita o seu karma com resignação e contentamento. Ora, o contentamento aqui tem que ser analisado sob a ótica da alma humana, que observa que aquele sofrimento imputado àquela personalidade é um bálsamo, como se fosse uma pedra a menos na trajetória de sua caminhada. Assim, somos herdeiros de nós mesmos. Não somos herdeiros, é óbvio que tem o karma do planeta, o karma de uma nação, o karma da família, o karma do país, de uma família, são os karmas coletivos, mas neste karma que eu estou me definindo é o individual. Então, nós somos herdeiros de nossas próprias escolhas, equivocadas ou não. O livre-arbítrio existe, mas é o agente do karma futuro. Ele é a ação e a vontade. E essa força de vontade da pessoa para o caminho do bem somente será testada no seu confronto com os seus desejos. E após muitas quedas, ela vencerá. Partindo para a última página. E quando vencermos a nós próprios, teremos a compreensão do significado do amor. O amor é a amálgama que a tudo envolve e aglutina, fazendo a fusão na essência, levando-nos à necessidade de compreendermos a unicidade e a importância de nos pautarmos pelo caminho do bem em auxílio a todos que sofrem. E aí entra o espírito da compaixão e da caridade, que é importante. É através da percepção do sofrimento do outro que nós iremos atribuir o nosso próprio caminhar, julgando merecedores realmente daquilo que fizemos a nós próprios. Vimos que o amor cria aparente separatividade, pois como ele move o sol e as estrelas, como disse Dante, cria também outro ser pela união dos sexos, sendo esse o maior exemplo da criação da separatividade no nível humano. Separatividade não convive com possessividade, mas sim convive com a unicidade. No ato de criar, o que foi criado já não pertence mais a quem o criou. Um filho, uma música, um quadro, uma escultura, um livro, um poema, quando concebidos e formados, mostrados e lançados ao mundo, pertence a quem senão ao universo? Mas se aquilo que foi separado está dentro do universo, incluindo nós próprios, naturalmente estaremos integrados ao uno e não nos damos conta disso. Paulo nos ensina que o amor a tudo une, pois é bondoso, não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não ambiciona, não se irrita, tudo suporta, regozija-se da verdade, não impondo qualquer condição, pois libera e desapega. Conforme Khalil Gibran, o amor não possui nem é possuído, pois basta-se a si próprio. Mas o amor somente pode ser encontrado pelo exercício do livre-arbítrio, não podendo ser condicionado por votos, compromissos ou juramentos, exceto quando nascido do próprio pacto interior de quem o sente. Sandra, o último. Para finalizar, faço a seguinte pergunta para a nossa reflexão. Quantos eventos terão que ocorrer para que possamos despertar desse longo sono? Seguramente a trajetória da grande embarcação global está a atravessar tempos que exigirão a nossa regeneração, para que façamos a regeneração planetária, que virá de uma forma ou de outra. Ela está aí, às nossas portas. O sair da caverna significa sair das sombras. Paradoxalmente, não é o ato de sair,
mas de adentrar-se pelo processo do autoconhecimento, pois a verdade não está lá fora. Ela sempre esteve e estará dentro de cada um de nós. Basta nos conectarmos ao sagrado. Conhecei a verdade e ela vos libertará. Como diz João, e em Delfos, assim como Sócrates falava, homem, conheça-te a ti mesmo, pois que conhecendo a ti mesmo, todas as riquezas do universo lhe serão concebidas. Obrigado.